Vamos lá, então, para o nosso primeiro assunto, Pedro é o novo xodó de Paulo Souza. Um novo xodó de Paulo Souza. Por que um novo xodó do Paulo Souza? A gente acostumou com o Flamengo sendo muito ativo no mercado da bola nos últimos anos, não é verdade? O Flamengo era um dos principais aí, times que mais contratavam, um dos times que mais movimentavam aí a janela, com milhões e milhões de reais contratando, e dessa vez o Flamengo mudou um pouco o perfil, o Flamengo está quietinho, quietinho no mercado. Apesar de o Paulo Souza, o novo treinador português, que deixou lá a seleção da Polônia, a gente precisa lembrar, ele se apresentou no Flamengo e pediu a contratação de um volante, de um segundo volante, de um zagueiro e de um atacante de lado. Você que já acompanha a live já sabe desses pedidos, a gente tem falado bastante disso nos últimos dias. Mas a diretoria do Flamengo ainda não contratou ninguém e se está próxima de contratar, está fazendo de uma maneira muito quietinha, que ninguém sabe, ninguém na imprensa ainda está comentando muita coisa. O Flamengo muito tranquilinho nesse mercado. Então resta aí ao Paulo Souza dar uma olhada no que tem. E é verdade que tem coisa muito boa, tem como fazer um trabalho muito bom com o que o Flamengo oferece a ele. E aí, um desses xodós aí do Paulo Souza agora é o Pedro. Eu disse até quando o Paulo Souza foi apresentado no Flamengo que eu torcia muito para que o Paulo Souza arranjasse um jeito de colocar Pedro e Gabigol. Inclusive, a pergunta do Wallace, que está aqui hitando no nosso chat, mandando as melhores perguntas aqui, os melhores comentários. Ele vai provavelmente tentar colocar Gabigol e Pedro juntos. É uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, especialmente porque o Flamengo tem um time do meio para frente muito ajeitado, com Arrascaeta, com Bruno Henrique, então vai ser Everton Ribeiro, é difícil colocar o Pedro, vai colocar o Pedro no lugar de quem? Mas o Paulo Souza deu a entender que pode fazer esses testes, e eu torço muito para isso, porque para mim, se o Pedro tiver um pouquinho de ritmo de jogo, se tiver algumas oportunidades em sequência, para mim, o Pedro tem lugar na seleção brasileira. Os caras vão falar, você tá maluco, você é louco, o Pedro nem titular do Flamengo é. Para mim, o Pedro traz uma característica, levaria, no caso, né, uma característica à seleção brasileira que nenhum outro jogador ali tem uma característica tão igual a dele. Claro que tem um mix ali, o Matheus Cunha às vezes faz um papel parecido, mas para mim o Pedro é um jogador que daria uma característica diferente para a seleção. E eu sei que a comissão técnica da seleção brasileira gosta muito do futebol do Pedro, então eu torço muito para que o Pedro tenha mais oportunidades no Flamengo para mostrar esse valor, para poder brigar por uma vaga na seleção, especialmente porque essa posição ainda não está fechada. Pelo contrário, é uma das posições mais disputadas aí, é a posição, são os atacantes da seleção brasileira, a seleção que já está classificada para a Copa do Mundo, mas joga esta semana as eliminatórias, joga mais ou menos para cumprir tabela, na verdade, 100% para cumprir tabela no aspecto ali de classificação, afinal já está classificado, mas para o Tite são jogos importantes para fazer aí ajustes finais da seleção rumo ao Catar, menos de um ano para a Copa do Mundo. Se você não gosta de Copa do Mundo, você está errado, porque Copa do Mundo é maravilhosa, Copa do Mundo é uma coisa incrível, inclusive o álbum de figurinha da Copa do Mundo é algo que já mexe com os meus sonhos. Então, voltando a falar do Flamengo e do Pedro, o Pedro seria com certeza um ótimo reforço para a seleção brasileira e o Pedro seria, sim, um grande reforço também para o Flamengo, afinal ele fica muito tempo no banco de reservas e acho que ele tem futebol para mais, e os técnicos que passaram por lá até agora tiveram dificuldades de colocar Gabigol e Pedro juntos, então é uma esperança que eu tenho na chegada do Paulo Souza. Qual?